vamos falar agora um pouco a respeito de indicadores, né, que a gente usa para dar uma auxiliada na nossa tomada de decisão. Lembrando que esses indicadores não é 100%. No mercado financeiro não existe 100%. Nem os melhores dos melhores ele tem 100% de assertividade. Então, ou seja, mas se eu entrar no mercado financeiro eu vou perder dinheiro? Vai. Mas também você pode ganhar dinheiro. Você tem que se dedicar algumas horas para estudar, para analisar gráfico, para começar a entender. Pela plataforma do Profit, você consegue fazer um replay de mercado. Então, ou seja, você entra lá, consegue simular dias anteriores, meses anteriores, até anos anteriores, né, de um dia de pregão. Vai testando, dá uma entrada ali, né, vai absorvendo aí tempo de tela e aí você vai ficar bom no negócio. Mas tem que partir para cima, tem que começar a compreender, né, o porquê das coisas, estudar e fazer aquilo que tecnicamente vai fazer mais sentido para você. Então vamos falar a respeito de alguns indicadores, né? Vou começar pela média móvel. Média móvel, eu vou colocar aqui no gráfico. Inserir indicadores, tendência, média móvel, colocar aqui na cor verde, período, 50 períodos, essa cor nível, vamos lá. Pronto, coloquei a nossa média móvel, né? Então deixa eu colocar aqui no Paint aqui pra gente entender, né? Tem pessoas que utilizam a média móvel, mas nem sabem realmente o significado dela, né? Então eu vou tentar ilustrar para vocês aqui. Se a gente fosse andar de carro do ponto A ao ponto B, isso aí é uma viagem de 300 quilômetros, um exemplo. Será que a gente conseguiria vir do ponto A ao ponto B a 100 km 100 km por hora? Não. Velocidade constante, 100 km por hora, a gente não ia conseguir. Então o que é que acontece? A gente ia sair, né? Já não ia sair de casa aos 100 por hora, então a nossa média já ia cair. Quando a gente chegasse numa rodovia, a nossa média ia chegar nos 100 e dependendo ultrapassar os 100 para compensar a saída. Depois a gente ia chegar em algum cruzamento, algum farol e a nossa média ia cair. Depois ia voltar a acelerar, a nossa média ia subir. Depois desacelera, a nossa média cai. Depois acelera, a média sobe. Depois acelera, a média cai. E assim sucessivamente até chegar no destino. Então, ou seja, do zero ao 100%, aqui a gente teria a nossa média. Primeiro caiu, depois subiu, caiu novamente, subiu, caiu, abaixo de zero, subiu, caiu e subiu novamente. E assim a gente chegaria no nosso destino, né? Então, basicamente, o que acontece aqui com a nossa média móvel
de 50 é como se fosse a metade da variação. Então embaixo fosse 0 e em cima fosse 100, correto? Ok? Então observe um detalhe, né, que a média, quando o preço ele se afasta da média, ele tende a voltar na média, tocar e subir novamente, ou tocar e cair. Então olha só, o preço ele aqui atrás, ele tocou na média, se afastou da média. E aí qual é a ideia? Voltar na média. Então ó, ele voltou na média, tocou aqui na nossa média. Deixa eu colocar ela um pouquinho maior aqui. Pronto. Então, ou seja, o preço se afastou da média, ele voltou, tocou na média. Então teve uma briga aqui e aí ele explodiu para cima. Então ele veio aqui, deu um toque novamente na média e o que é que acontece? Ele explode para cima. Então daqui a pouco esse preço ele vai vir tocar na média, né? E aí ele vai explodir para um dos dois lados, ou para cima novamente ou para baixo. Então se a gente voltar aqui mais atrás, a gente vai ver, aqui ele ficou lateralizado, né? Vamos ampliar aqui. E aqui, ó, o preço ele vem, se afasta da média, volta na média, se afasta da média, volta na média, se afasta da média, voltou na média, rompeu, se afastou, voltou. Então aqui já é um conceito básico para a gente ir se orientando. E então, se a gente fizesse aqui um exemplo, traçar uma mínima, traçar aqui uma máxima, né, a gente já tem uma ideia de que o preço está trabalhando dentro desse range. Olha só que interessante, né? O preço ele rompeu aqui, veio, tocou na linha, voltou, tocou na linha, né, caiu, se afastou da média, né, fez um fundo aqui, e aí ele plau, voltou na média e passou direto. Já foi lá na linha de novo. Olha só que interessante. E aí veio para baixo. Então, ou seja, ele se afastou da média, voltou na média, cruzou, né? Voltou aqui na média, veio buscar o fundo novamente. E assim foi. Aí ele rompeu aqui falsamente, tentou ir, não conseguiu, voltou, bateu, brigou aqui, até que conseguiu romper esse suporte, né? A gente chama de suporte e em cima resistência. Então ele rompeu aqui o suporte, se afastou, fez um novo fundo. A gente marca aqui o fundo, uma linha. O preço bateu aqui, voltou na média, foi para cima, tocou aqui, chegou na nossa linha, rompeu, né? E aí a gente fica de olho no que é que vai acontecer. Qual que é a ideia mais interessante? É esperar esse preço voltar, romper novamente a linha, voltar até aqui em cima mais ou menos, não ter força para ultrapassar e ir para baixo. E aí a gente vai junto com ele, né? Mas e se não for? Se não for, a gente estopa. A gente coloca aqui um limite de perca de R$ 50 e um ganho aí de 100, 150 a 200. Mas isso aí já é um conteúdo a mais para frente, né? Ah, tem também a média móvel de 200. Deixa eu falar logo dela aqui para a gente concluir
esse módulo assim, vamos dizendo, né? Média móvel de 200 períodos. É uma aula simples, um paliativo, né? Para vocês aí que não entende nada de mercado financeiro ou já tem uma certa noção, mas é, ainda não compreendeu esses conceitos básicos, né? Beleza, galera? Então, seja, vamos lá. Linha vermelha, média móvel de 200. Então, qual o conceito da média móvel de 200? Quando o preço está acima da média de 200, a gente procura mais operação de compra, né? Quando o preço ele está abaixo da linha vermelha, a gente procura mais operações de venda. Só que isso aí baseado em um setup de venda, né? Ou um setup de compra, se tiver acima. Isso é já um conteúdo mais para frente que a gente vai ver. Então, concluindo aí, a média de 200 é quando o preço está abaixo dela, a gente procura operação de venda. Quando está acima, a gente busca a operação na ponta compradora. Então a gente pode observar aí, né, que quando o preço ele passa para cima da média de 200, ele trabalha acima, né? E quando ele passa para baixo, ele sempre vai trabalhar na ponta vendedora. Quando ele passa para cima, com ponta compradora. Quando ele passa para baixo, ponta vendedora. E o preço na linha verde, média móvel de 50. Toda vez que ele toca na média, ele vai ter que se afastar, ou para cima ou para baixo. Então ele se afastou para cima, certeza que ele vai voltar para baixo. Se afastou para baixo, certeza que ele vai voltar para cima. Então, espero que vocês tenham compreendido, né, esse conceito básico. Deixa aí nos comentários se você gostou, se ficou com alguma dúvida. Se não gostou também, o que é que a gente pode melhorar aí. Beleza, galera? Lembrando que isso aí é só um conceito básico do básico pra gente ter uma noção a mais de mercado financeiro. Beleza? Valeu aí, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.